Glória a Deus. No mesmo livro, no mesmo capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar ao Senhor. Vamos ler até aqui, depois nós lemos o resto. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós te amamos, ó Pai querido, e estamos diante de Ti agora, diante, Pai querido, da Tua presença maravilhosa, do Santo Espírito do Senhor. E agradecidos porque o Senhor está neste lugar. Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz agora através da Sua palavra, e que ela nos direcione cada dia mais a sermos semelhantes com Seu Filho Jesus. Em Teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Irmãos, talvez seja um dos textos que eu mais ministro durante os louvores. Eu sempre cito Josafá espalhado por aí, no meio dos louvores, porque foi uma vitória maravilhosa que Deus concedeu ao povo de Judá, ali naquele vale que vem ser chamado de Vale da Bênção, Vale de Josafá. E Josafá, ele não foi um rei comum no meio da nação de Judá. Ele foi um dos reis que eram diferentes, porque buscavam o Senhor. Como eu sempre digo aqui, a nação de Judá, ela foi separada ali após o governo de Roboão, filho de Salomão, e nessa divisão ficou o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul contendo as 10 tribos de Israel, deixa eu ver se estou certo. O reino do sul contendo as 10 tribos de Israel, e o reino do norte contendo as 2 tribos, que era Benjamim e a tribo de Judá. E se nós lermos a história do livro de Reis, a partir dessa separação, você vai perceber que os reis de Judá, alguns deles foram diferentes, porque eles buscaram ao Senhor. Os reis que partiram de Jeroboão, e daí Deus exterminou ali a sua prole, a sua descendência, e veio outro rei também, o governo de Israel jamais buscou a face do Senhor. Somente a tribo de Judá, junto com Benjamim. E se você ler lá no livro de Crônicas, a partir da divisão do governo, você vai ver que os levitas que estavam espalhados ali pelo meio da nação de Israel, eles viram qual era a depravação que se formou ali no meio do povo de Israel, e eles se reuniram, voltaram para Judá, para servir ao Senhor e buscar ao Senhor junto com o governo de Judá. E foram passando as descendências e descendências ali de reis, eu não contei quantas até chegar a Josafá, mas alguns desses reis até chegar a Josafá, eles temeram e buscaram a face do Deus vivo. E isso é que fazia diferença na vida desses reis. Porque quando você olhar o livro de Reis, ali você vai ver, e o rei fulano foi mau aos olhos do Senhor, e Deus vai narrar poucas coisas sobre a história dele, porque foi um governo tão ruim que não tem um enredo total. Porque foi um reino onde a graça de Deus, o poder de Deus, a vida de Deus ali no meio da nação de Israel não operou de forma tão eficaz, porque o povo não buscou a face de Deus. Bom, dado isso, vamos chegar em Josafá. Josafá, ele era ascendente de Davi, descendente, ascendente, sempre confundo. Ascendente vinha depois, descendia de Davi, melhor, descendia de Davi. E o seu pai chamava Asa, se você ler uns capítulos para trás. A palavra do Senhor diz que Asa, o seu pai, ele teve um governo de paz.
boa parte do seu governo. Mas não é sobre o governo de Asa que eu quero dar ênfase. Eu quero dar ênfase na atitude de Asa, que não se narra aqui na palavra, mas dá a entender que ele foi muito eficaz. Ele ensinou o seu filho o caminho em que devia andar. Você vê que Josafá, ele segue os passos do seu pai na busca por Deus. E se você ler o capítulo anterior, no capítulo 19, você vai ver que Josafá, ele percorreu Judá e começou ali a separar juízes para julgar o povo de Israel, o povo de Judá, para orientar o povo de Judá. E quando ele começa a orientar, provavelmente ele viu seu pai fazendo isso. E ele começa a orientar o povo, e ele diz ali para os seus juízes: olha, quando vocês forem julgar o povo, que vocês julguem em nome do Senhor. Quando vocês forem falar com o povo, que vocês ajam em nome do Senhor, porque o nosso Deus, ele não aceita suborno, ele não é imparcial, ele não é parcial. O nosso Deus, ele age, ele ama a justiça. Então você pode perceber na vida de Josafá que ele tinha algo que era relacionamento com a palavra de Deus e com aquilo que foi ensinado de Deus para ele. Josafá era esse homem que foi ensinado pelo seu pai, e a palavra do Senhor diz, que os pais devem educar, lá no livro de Deuteronômio, se não me engano: eduque os seus filhos no caminho, enquanto vocês estão andando, enquanto vocês estão vivendo, nesse mundo, vocês vão educar os seus filhos no caminho. E provavelmente o pai dele educou seu filho nesse caminho, enquanto ele andava e governava, ele educava Josafá a seguir os caminhos do Senhor. E Josafá, ele atendeu tanto isso que ele ouvia, ele dava direcionamento daquilo que Deus deveria fazer. Você vai ver também nos capítulos antes, ainda citando Josafá, que Josafá, ele se reúne com Acabe, ele casa com uma das filhas de Acabe, e você vai ver que Acabe, ele vai lutar, entrar numa batalha contra o rei da Síria, se não me engano. E nessa batalha, antes de ter a batalha, Acabe já estava pronto, já preparou o exército, juntou com o exército de Judá e falou: vamos para a batalha. E um homem de Deus, ele é diferente, porque um homem de Deus, ele não age segundo os seus impulsos, mas ele age segundo a vontade e a voz do Senhor. Então eu e você não podemos agir, tem tudo preparado para fazer algo, não haja por impulso, porque tudo está preparado. Busque a presença do Senhor, porque Josafá, quando estava ali com Acabe, e Acabe disse: vamos para a batalha, Josafá falou: espera aí, não tem um profeta de Deus para falar conosco, para que possamos ir para a batalha ou não? E daí Acabe falou: claro que tem, e trouxe vários profetas ali, que eram profetas de Baal, que eram profetas que buscavam os outros deuses. Ele falou: não, pode ir para a batalha, rei, que Deus já deu a vitória para você. E passou vários profetas falaram isso. E Josafá, percebendo aquilo ali, porque a palavra do Senhor diz, através do apóstolo Paulo, que o homem carnal não pode discernir as coisas de Deus, mas o homem espiritual discerne tudo. E Josafá ali, ele percebeu que aquelas palavras não vinham de Deus, que aquelas profecias não vinham de Deus. Ele falou: espera aí, não tem um profeta do Senhor aqui? Não tem um profeta do Deus Altíssimo? E simplesmente Acabe, triste, ele diz assim: tem um profeta, Micaías, mas ele nunca fala o que eu quero, ele nunca tem uma palavra boa para mim. Aqueles que não andam com Deus, aqueles que não obedecem, não ouvem a voz de Deus, eles não aceitam a correção. Acabe teve oportunidade. Aqui nós vemos a graça do Senhor dando oportunidade para Acabe de correção, porque Micaías, ele ia lá e orientava segundo a voz do Senhor, e aquele homem recusou. Então Micaías chega e profetiza e diz que Acabe iria morrer naquela batalha. E mesmo assim aquele homem não deu ouvidos à voz do Senhor. Nessa batalha você vai ver que foi lançada apenas uma flecha, e essa flecha acertou entre a armadura do rei Acabe, e somente ele veio a falecer ali naquela batalha.
A palavra do Senhor diz que nessa batalha, quando passaram por Josafá, os inimigos não o reconheceram como o rei de Judá. Deus cuidando daqueles que são seus. Irmãos, o que nós aprendemos aqui é que temos que buscar a voz do Senhor. Não importa se está tudo preparado, se já está tudo arranjado, não importa se tudo que você precisava para concretizar a obra já está ali. Se você não buscar a voz do Senhor, você pode se frustrar no meio do caminho. Se você não consultar a voz de Deus, não buscar a voz de Deus, você pode ver tudo a perder. Todos os planos e projetos que Deus tinha para você vão acontecer, mas você vai tardar tanto, vai atrasar tanto, porque você tinha tudo preparado, mas Deus queria falar para você: espera mais um pouco. Ou Ele estava esperando você conversar com Ele para falar: chegou a hora de agir, vai e conquista. A busca pela presença de Deus, pela vontade de Deus, ela tem que ser algo que faça parte do nosso cotidiano. Se nós olharmos para Davi, que agora sim ele era ascendente de Josafá, se nós olharmos para Davi, você vai ver que Davi, ele consultava ao Senhor: Deus, eu devo ir para a batalha contra os meus inimigos? E Deus dizia, vai ou não vai, mas ele esperava a resposta do Senhor. Se você olhar para Jesus, ele diz assim, né, que antes de você construir algo, diz assim, né, que qual de vocês que deseja construir algo, não vê se tem todas as coisas para que possa construir. Quando eu e você queremos fazer algo em Deus, nós temos que ver se temos todas as permissões de Deus para agirmos e para construir algo para Deus. Porque mesmo que seja da vontade de Deus fazer algo na sua vida, se não for da maneira que Ele deseja, de vez de ser bênção, talvez você vai encontrar maldição. Nós conhecemos a história de Abraão depois, né? Em que Deus disse que ele teria um filho. E ele adiantou o processo. E isso retardou e atrasou os planos de Deus para a vida dele. Se nós olharmos para a palavra de Deus e ver quantas vezes alguém quis ajudar Deus sem ouvir a direção de Deus, nós vamos ver que todas essas vezes foram frustradas. Agora, quando ouviram e buscaram a face de Deus, buscaram a presença de Deus, conquistaram tudo aquilo que Deus tinha planejado na hora certa e no momento certo. Que eu e você possamos aprender a ouvir a voz de Deus e consultar sempre a Deus, não importa qual seja a circunstância, mesmo que você tenha todo o exército preparado para combater o seu inimigo, se Deus não falar, vá. Se Deus não falar, fique. Se você não ouvir a voz de Deus, não faça nada. Espere sempre a voz de Deus. Mas não espere paradinho, né? Busque a face dele. Então, aqui no capítulo 20, Josafá, ele recebe uma notícia: olha, tem 3 reis, 3 governos, 3 exércitos cercando vocês para destruir a nação de Judá. E conhecendo a história de Israel, quando sai do Egito, eles falam assim, né? O Senhor nos tirou do Egito para morrermos no deserto. O Senhor nos tirou do Egito para comer esse pão vil, quando Deus mandou o maná para eles. Josafá poderia ser mais um daqueles que iria murmurar: para que, Senhor? Te busquei a tua face, e agora o Senhor me cerca com todos esses exércitos. Eu não sou capaz de vencê-los. Por que o Senhor fez isso comigo? Se eu busquei a tua presença, se eu busquei a tua voz, ele poderia ter feito isso. Mas um homem que ouve a voz de Deus, um homem que busca a presença de Deus, um homem que lê a palavra de Deus, agora vamos falar, uma mulher que ouve a voz de Deus, uma mulher que busca a presença de Deus, uma mulher que medita na palavra de Deus, jamais olharia para as dificuldades deste mundo e murmuraria, mas antes buscaria a face do Senhor. E diz a palavra do Senhor que este homem Josafá,
ele proclamou um jejum no meio da nação de Judá e reuniu todos para buscar a Deus com ele. Qual é o seu lugar de governo? O seu lar, o seu trabalho, o seu quarto? Naquele lugar de governo você tem meditado e buscado a presença de Deus? Naquele lugar onde você é responsável pela sua família, você tem buscado a presença de Deus, para que a presença de Deus esteja no meio da sua família, para que a presença de Deus seja estabelecida na sua casa, porque mesmo que venham as dificuldades, você não olha para ela dizendo: ah, Senhor, eu tenho te buscado e tem acontecido isso comigo. Ou você tem ido para o seu lugar de encontro com o Senhor, para o seu lugar de governo, e tem estabelecido a presença de Deus no meio da sua casa, tem estabelecido a presença de Deus no seu trabalho, tem estabelecido a presença de Deus em todos os lugares em que você está. Porque este homem Josafá, ele poderia chorar, estribuchar e falar: Deus, por que isso tem acontecido conosco? Mas ele foi para a presença de Deus. E a diferença é a maneira que ele foi para a presença de Deus. Ele diz assim no versículo 5: Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e deixes para sempre, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Josafá, em sua oração junto com o povo, ele lembrou dos feitos do Senhor e de uma promessa do Senhor. O Senhor, quando falou ali com Salomão e todo o povo, quando ele foi inaugurar o templo, no livro de 1 Crônicas, livro de 2 Crônicas, quando ele ia inaugurar o templo, Deus disse: se meu povo, vou errar o versículo. Não, se meu povo que se chama pelo meu nome, né? Me invocar, me buscar, orar e clamar a mim, né? Ele diz essas palavras, e diz que quando eles errassem e pecassem, diz a palavra do Senhor, que se eles olhassem para o local do templo e buscassem a face do Senhor, o Senhor os ouviria. E se eles precisassem de alguma coisa, se eles necessitasse de algo e buscasse a face do seu Deus que estava no templo, o Senhor os ouviria. E Josafá, ele tinha isso guardado em seu coração. Josafá tinha guardado essa palavra de Deus sobre o seu coração, e foi esta palavra que ele usou para motivar o coração de Deus, porque ele estava dizendo: Senhor, eu tenho meditado na tua palavra, eu tenho meditado naquilo que o Senhor tem dado de diretrizes para o seu povo até o dia de hoje. E eu sei que na sua palavra o Senhor me dá a garantia de que se nós buscássemos a tua presença, o Senhor nos ouviria, o Senhor nos socorreria. E quantos de nós estamos no meio de situações difíceis e começamos a buscar ajuda em todos os lugares, e quando a situação parece que já está no caso terminal, aí a gente apela para o chefão, aí a gente apela para Deus. Nós não precisamos deixar que nada chegue numa fase mais difícil para buscarmos a presença de Deus. A palavra do Senhor diz que um novo e vivo caminho nos foi preparado pelo sangue do Cordeiro que foi morto, para que nós pudéssemos nos achegar à presença de Deus.
Você não precisa estar extremamente abalado para falar: Senhor, eu estou aqui, preciso de Ti. Você precisa andar com Deus dia após dia. A diferença de Josafá no meio da nação de Judá é porque ele buscava o Senhor, e por mais que o coração dele temeu a notícia, ele correu para os braços daquele que podia socorrê-lo. Porque você vai ver que muitos reis, quando vinha um exército, eles faziam aliança com outros reis. Me ajuda aqui, pagavam um valor altíssimo para que pudesse ter exércitos para lutar junto com eles. Muitos reis se dobravam diante dos seus inimigos com medo, mas Josafá foi diante daquele que tinha poder para socorrê-lo. Eu e você não devemos sucumbir nas nossas lutas, mas devemos avançar para diante daquele que pode nos socorrer e pode nos ajudar. Se nós olharmos para o Senhor, como Josafá vai falar aqui nos versículos à frente, não há exército, não há luta, não há necessidade que Deus não possa suprir na sua vida, se nós olharmos para Ele. Às vezes nós julgamos a causa impossível, e julgamos impossível até para Deus. Aquele mesmo Senhor que diz que para Ele não há impossíveis. Às vezes nós olhamos as nossas lutas e declaramos: isso é impossível. Ainda mais a palavra do Senhor diz: isso pode ser impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ele também diz: tudo é possível ao que crer. E também através dos seus profetas, conversando com o seu profeta, ele diz assim: existe algo demasiadamente difícil para mim? E o profeta diz que não. E quando Deus conversa com um dos seus profetas, esse era Ezequiel, e diz assim: pode esses ossos reviverem? E o profeta ouve essa pergunta e devolve com outra pergunta para Deus, dizendo: tu sabes. E daí Deus diz: profetiza sobre o vale de ossos secos. O que nós precisamos entender é que para Deus nada é impossível. E o que nós precisamos entender é que o que nós precisamos é entrar em comunhão com a presença de Deus e buscar a face de Deus. Josafá estava ali clamando ao Senhor junto com o povo. E ele diz ainda no versículo 10: mas agora aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Ele diz: eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para Ti. E é neste momento que começa a vitória de Josafá. É neste momento que começa a nossa vitória em nossos lares. É neste momento que começa a transformação na sua família. Quando os seus olhos não está naquilo que você sabe fazer, nas suas habilidades, mas sim está olhando para o autor e consumador da sua fé, está olhando para aquele que tem todo o poder para transformar os corações, olhando para aquele que tem todo o poder para desfazer as obras do diabo, porque a palavra do Senhor diz que foi para isso que o Filho de Deus se revelou, se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E talvez a sua luta, a sua batalha tenha sido pelos seus familiares. E é neste momento que Deus começa a agir. Quando você olha para Deus e entende que os recursos para que aquela vida seja transformada e seja tirada no lamaçal do pecado e seja a sua vida mudada,
parte do momento em que você confia que o Senhor pode agir. E Deus vai agir em cada dificuldade que você passar. Deus vai agir no meio da sua família para que haja salvação no seu lar, na sua casa. O que nós temos que fazer é olhar para o Senhor. E quando nós formos anunciar, vamos falar: Senhor, nos diga o que dizer. E o Senhor vai transformar as vidas. A palavra do Senhor nos diz que quando Ele enviava os seus discípulos, eles foram de 2 em 2. E eles anunciaram o poder de Deus, e eles voltaram felizes. E quando eles voltaram felizes, eles falaram: Senhor, em teu nome nós oramos e pessoas foram curadas, nós oramos e demônios foram expulsos. E o Senhor disse: vocês deviam se alegrar, porque a salvação foi chegada naqueles lugares. Você deveria se alegrar pela salvação, você deveria se motivar pela salvação. E a palavra do Senhor diz que quando Ele enviou esses discípulos, logo depois Ele iria passar por ali. Irmãos, nosso papel é anunciar o reino de Deus e nos alegrarmos com o que Ele pode fazer, porque depois que você anunciar a palavra de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, irá passar por ali e vai fazer aquilo que está escrito no livro de Isaías 55, que diz que a palavra dele jamais voltará para ele vazia, mas antes vai cumprir o que lhe apraz. E o desejo do Senhor, diz lá no livro de 2 Timóteo, diz que o desejo do Senhor é que todos os homens venham a ser salvos. Anuncie a palavra do Senhor no seu lar. Não importa qual seja a batalha, busque no Senhor a oportunidade. Anuncie a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela vai cumprir tudo aquilo que Ele determinou. E o desejo do Senhor, como eu disse, é que todos sejam salvos. Amém. E Josafá, ele disse: os nossos olhos estão em ti. Diz na versão corrigida: porém os nossos olhos estão em ti. Onde estão os teus olhos? Aonde está o teu foco? Aonde está o meu foco? Se estiver no Senhor, pode ter certeza que nós vamos vencer dia após dia. E vou seguindo os versículos, diz: todos os homens de Judá com suas mulheres e seus filhos, até os de Colan, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, e eis que virão pela subida de Ziz, e vocês encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Eles estavam reunidos, todos. Ali tinha o exército, os homens para guerrear, esposas, filhos, a nação inteira. Reúna sua família para orar, reúna sua família para buscar ao Senhor, reúna sua família para estar diante do Senhor, porque o Senhor faz maravilhas no meio dos seus filhos. O Senhor deseja falar com as famílias, o Senhor deseja falar com você, o Senhor deseja usar a sua vida no seu lar. Mas para isso, temos que buscar a face do Senhor. E Josafá desce ali para o vale, por onde o Senhor ordenou, com todos, não ficou ninguém na nação, desceram todos. E ali eles vão ter, depois dessa palavra, eles ministram ao Senhor. Depois dessa palavra, eles começam a entoar um louvor ao Senhor.
Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. No versículo 20 diz, vamos ler aqui. A partir de 18 mesmo. Josafá prostrou-se o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coraitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Agora, olhando para um exército, eu gosto de ver bastante séries da era medieval, e eu nunca vi na frente do exército o rei colocar os cantores e falar: vão cantando. Eu nunca vi. Mas se coloca lá a infantaria, aqueles que são os primeiros a ir para o combate. Lá e depois vai distribuindo o exército de forma que possa deter o seu inimigo. Nós, filhos de Deus, não lutamos da mesma maneira que o mundo luta. A nossa luta, ela é vencida com adoração ao Senhor. A nossa luta, ela é vencida quando nos prostramos diante do Senhor. A nossa luta, ela é vencida quando tudo deixamos no altar. A nossa luta, ela é vencida quando nós estamos aos pés do nosso Salvador. A nossa luta é vencida quando nós entendemos que à nossa frente vai o Senhor dos Exércitos. Eles foram entoando louvores, cantando: o Senhor é bom. Eles foram adorando ao Senhor. E enquanto eles adoravam ao Senhor, enquanto eles buscavam ao Senhor, o Senhor estava destruindo os seus inimigos. Enquanto nós adoramos ao Senhor e buscamos ao Senhor e usamos a adoração como uma arma diante do inimigo da nossa alma, que é Satanás, ele simplesmente é derrotado e sucumbido. O Senhor Jesus, quando ali venceu Satanás em todas as coisas, a última coisa foi: se você ficar prostrado e me adorar, tudo é seu. E o Senhor responde: adorarás somente ao Senhor teu Deus. E diz a palavra do Senhor que ele fugiu. Irmãos, quando nós adoramos ao Senhor nosso Deus, quando nós buscamos a face do nosso Senhor, quando nós buscamos a presença dEle e reconhecemos que a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a adoração, que a Ele pertence todas as coisas, quando nós o colocamos no local que Ele deve estar, que é no centro do nosso coração, trazendo todas as coisas cativas à obediência de Cristo, nós vencemos todas as nossas batalhas, porque quando nós adoramos ao Senhor, é Ele quem destrói, é Ele quem destrói os nossos inimigos. E diz a palavra do Senhor que no versículo 22 você vai ver que quando começar a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Eu vou agora falar o que está escrito adiante. Enquanto eles louvavam o Senhor, dizendo que o Senhor é bom e seu amor leal dura para sempre, o Senhor fez com que os dois exércitos maiores lutassem contra o menor e o destruíssem. Daí depois, quando os dois exércitos venceram, um olhou para o outro e falou assim: agora eu quero o que é seu. E diz a palavra do Senhor que aqueles outros dois exércitos lutaram e não sobrou um homem vivo, não sobrou ninguém do exército para contar a história daquilo. E diz a palavra do Senhor que o povo de Judá, eles começaram a olhar
para aquele local onde eles estavam, e eles subiram àquele local, e diz a palavra do Senhor que eles pegaram os despojos daquela batalha. Eles entraram lá, colocando a sua vida nas mãos do Senhor, com medo, que nós podemos ver aqui, olha, não tenham medo. Provavelmente o povo ali, mesmo buscando ao Senhor, estavam ali com medo. Eles entraram ali, mas buscaram a face de Deus. Josafá liderou o povo da forma correta, buscando a presença de Deus. Eles entraram com medo, mas saíram de lá com os despojos da batalha. Eles saíram de lá com armas, eles saíram de lá com riquezas, e diz a palavra do Senhor que eles não conseguiram levar tudo. Nas nossas lutas, nós vamos sair vitoriosos, e vamos sair com despojos de vitória, que são os nossos testemunhos da presença de Deus agindo no meio do seu povo. Nas nossas lutas, nós vamos sair triunfantes quando Cristo for o foco, quando Cristo for o centro, quando Ele for adorado, quando o local dele estiver preparado para Ele, e esse lugar é o nosso coração. Como está o seu coração? O coração de Josafá tinha o coração ligado em Deus. Ele buscava a face de Deus. E porque aquele homem buscava a face de Deus, uma nação inteira, a nação de Judá, pôde ver o socorro do Senhor. Se você ler os versículos à frente, aqui no finalzinho, você vai ver que ele foi um bom rei. Ele governou muito bem. Só que a nação não se converteu. A nação não buscou a face do Deus que ele buscava. Mas ele honrou a presença do Senhor. E ele não, eu vou dizer, né? Às vezes vai falar, mas ele era perfeito. Não, vai dizer aqui que houve um momento em que ele se uniu ao rei, acho que é Acasias, que era filho de Acabe. Ele se uniu ali, ele fez uma aliança para construir um barco, para fazer comércio entre os mares, entre o mar. E diz a palavra do Senhor, né, vem um profeta e falou, por que você se aliançou com Acasias? Agora o Senhor vai quebrar essa aliança. E diz a palavra do Senhor que o Senhor quebrou as embarcações. Foi semelhante ao Titanic, que era inquebrável, e Deus foi lá e partiu ao meio. O Senhor fez a mesma coisa com os barcos em que Acasias e Josafá fizeram. Porque ele, nesse momento ele não consultou o Senhor. Mas ele foi um homem que buscou a face de Deus. E nós podemos ver que um momento em que ele não buscou o Senhor, ele perdeu bênçãos preciosas na vida dele. Perdeu recursos. Mas eu e você, se nós olharmos para o Senhor como Ele olhou, os impossíveis se tornam reais em nossas vidas. O que Josafá nos ensina? Os nossos olhos têm que estar em Deus. E outra palavra que disse o profeta, deixa só antes de fechar a Bíblia. Aqui, ó. Tomem suas posições e permaneçam firmes. Josafá, ele tinha os olhos no Senhor. Mas nós precisamos, além de ter os olhos, tomar a nossa posição e ficar firmes. Ficarmos firmes, prontos, firmes aonde? Na rocha que é o Senhor Jesus. Firme na onde? Na certeza que a palavra do Senhor nos garante que Ele está conosco. Josafá, ele estava firme nisso. Quando você vê Josafá lembrando ao Senhor, o Senhor disse que se nós olharmos para o templo e buscar a tua presença, o Senhor responderia o seu povo e livraria o seu povo. Ele estava convicto, ele estava firme que Deus iria agir na vida dele. E eu e você temos que estarmos firmes na palavra de Deus. E quando vier as mais difíceis adversidades que você enfrentar na sua vida, nós vamos olhar para esta palavra e simplesmente falar: Senhor, eu sei que na tua palavra está escrito que se eu buscar a tua face, se eu buscar a tua presença, o Senhor ouviria a minha oração.
nós precisamos estar firmes na busca pela presença de Deus, na busca pela presença do Filho dele, Jesus Cristo, e do Espírito Santo do Senhor. E com os nossos olhos, olhando sempre para o nosso autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Que nós possamos entrar neste lugar onde o Senhor está, pelo novo e vivo caminho, que nos foi dado e aberto pelo sangue do Cordeiro que foi morto. E hoje, e ele diz na sua palavra: entrai, pois, neste lugar com confiança. Foi assim que Josafá entrou, com confiança na presença de Deus. Se nós queremos vencer todas as nossas batalhas, entremos nela com confiança. Em nome do Senhor Jesus. Rei dos reis, soberano Senhor, nós confiamos em Ti. Nós confiamos, ó Pai querido, em tudo que podes fazer, porque para Ti não há impossíveis. Porque, ó Pai querido, nós vimos aqui que o Senhor, ó Pai querido, derrotou e destruiu todo aquele povo inimigo, Pai querido, da nação de Judá. Mas os seus filhos saíram dali ilesos, não precisaram lutar, não precisaram pelejar naquela batalha, mas saíram dali com todos os despojos de batalha que foram possíveis eles carregarem, e voltaram para Judá felizes, adorando ao Senhor. E assim vai ser a nossa vida. Nós vamos entrar nas nossas batalhas proclamando, Pai querido, o nome do Senhor e clamando ao Teu nome, sabendo que o Senhor está conosco, e vamos sair dela felizes, cheias de testemunho para, Pai querido, transformar as vidas, ó Pai querido, que estão ao nosso redor. Porque eu não li aqui, mas em Tua palavra diz que todas as nações que ouviram falar desses feitos, temiam a presença do Deus de Judá. Pai querido, e assim vai ser nas nossas vidas. Todos aqueles que ouvirem os nossos testemunhos vão temer a Tua presença e vão querer desejar a Tua presença, vão buscar a Tua face para ter a mesma transformação, para ter a mesma vida de conquista no nome do Senhor. Deus, que o Senhor, ó Pai querido, forge em nós, ó Pai querido, os Seus filhos, filhos que olham para os olhos do Pai e ouvem a Sua voz, filhos que olham para os olhos do Pai e ficam atentos às palavras da Sua boca. Filhos, ó Pai queridos, que vão, ó Pai querido, andar nessa terra dizendo: ah, mas o meu Senhor, o meu Deus me ensinou em Sua palavra que eu devo agir desta forma, e por isso eu vou agir dessa forma. Filhos, ó Pai querido, que amam a justiça. Filhos, ó Pai queridos, que não são, Pai querido, parciais, mas são imparciais e julgam, Pai querido, com fidelidade a Tua palavra. Filhos, ó Pai querido, que não aceitam suborno, mas antes com alegria, ó Pai querido, faz a Tua obra, sem buscar, ó Pai querido, bênçãos, mas buscando somente, ó Pai querido, a Tua presença. Porque a Tua palavra diz: buscai primeiro o reino dos céus e a Sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pai querido, então nós buscamos a Tua face agora. Os nossos olhos, ó Pai querido, não estão, Pai querido, nas bênçãos. Os nossos olhos estão em permanecer na Tua presença, como permaneceu Josafá. Josafá não precisou, Pai, de dificuldades para buscar a Tua presença. Ele buscou a Tua presença, Pai querido, no meio de uma nação que não buscava a Tua face, e ele buscou ouvir a Tua voz. Ele, ó Pai querido, orientava da Tua presença, ó Pai querido, por onde andava, Pai querido, e que seja assim, ó Pai querido, em nós hoje, que possamos, ó Pai querido, buscar a Tua presença aonde nem sequer buscam a Tua face, que possamos orientar, ó Pai querido, segundo as instruções da Tua palavra, ó Pai querido, aqueles que estão ao nosso redor, e que assim possamos, ó Pai querido, terminar a nossa oração dizendo: não sabemos talvez o que fazer, mas uma coisa eu sei, os nossos olhos estão em Ti, e nós sabemos que de Ti virá o socorro. Tu és um Deus abençoador, Pai querido, que abençoa tanto aqueles que estão sobre os montes, quanto aqueles que estão no vale. Foi assim sobre a vida de Josafá. O Senhor levou, Pai querido, ao lugar mais difícil, no meio do vale, aonde estava cercado, e fez sair de lá triunfantes. Então, Deus, nós sabemos que o vale não é eterno, nós sabemos que é apenas um meio para vermos o Senhor triunfando ao nosso redor, e saímos de lá vitoriosos por causa das Tuas mãos. Então os nossos olhos estão em Ti, desde agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor.